Amanhã é para sempre, resumo do capítulo 139. Vladimir surpreende Priscila no estacionamento e diz que precisa falar com ela. Priscila o instrui a entrar dentro do carro. Vladimir diz que está assustado e tem o pressentimento de que Aníbal e Priscila queiram tirar seu filho. Priscila fica surpresa. Vladimir diz que acredita que Aníbal não vá cumprir a promessa e lhe entregar seu filho. Priscila o aconselha a não se angustiar mais. Em particular com Steve, Érica diz que depende dele para que não cancele o casamento com Franco. Steve não compreende, então Érica explica que precisa que Steve a acompanhe até a igreja para solicitarem a segunda via da certidão de batismo de Franco. Fernanda entrega a Gardênia uma relação com diversos cursos rápidos para que ela escolha algum. Gardênia fica empolgada e se questiona se vai conseguir. Fernanda explica que basta ter dedicação. Priscila garante a Vladimir que ele terá seu filho e reitera que o orgulho de Aníbal é muito grande para que ele crie um filho que não seja dele. Vladimir a observa. Érica diz que o único intuito de Aníbal é castigá-la. Nesse instante, Aníbal chega na Lactos e fica surpreso ao ver Priscila com Vladimir. Vladimir diz a Priscila que é muito fácil comprovar sua paternidade. Basta solicitarem um exame de DNA e comprovarem que Aníbal é estéril. Aníbal entra novamente no carro e deixa o estacionamento. Priscila convence Vladimir de que seria muito arriscado realizar outro exame. Prestes a chegar no colégio das freiras, Florzinha percebe que Bárbara está na porta do local e pede ao motorista que volte de marcha ré. Fidélia comunica a Aurora que Bárbara está no colégio e a espera. Flor pede ao motorista que retorne para Lactos. Aurora pede permissão à madre para que receba Bárbara em seu quarto. Flor entra em contato com Fernanda e lhe comunica que quando estava prestes a chegar ao colégio, notou que Bárbara estava no local. Fernanda diz que Flor fez o correto em voltar. Afinal, Bárbara não pode vê-la. Sozinha, Fernanda se questiona qual o interesse de Bárbara em Aurora. Bárbara fica emocionada ao ver Aurora, a abraça e a chama de filha. Franco recebe um telefonema de Fernanda dizendo que precisa vê-lo. Érica aproveita que Franco irá sair e diz a Steve que ele a acompanhará até a Vila Madeiro. Bárbara pergunta se a Aurora está bem. Aurora diz que sim e ressalta que a madre cuida muito bem dela. Bárbara pergunta pelo bebê. Aurora responde que ele está muito bem. Bárbara pede a Aurora permissão para tocar em sua barriga e reitera que nunca tocou na barriga de uma mulher grávida. Aurora deixa. Ao colocar a mão sobre a barriga, Bárbara se emociona. Nesse instante, Aurora a confronta ao motivo de ter pedido que a tirassem do colégio. Bárbara fica surpresa. Priscila aparece no escritório de Aníbal e diz que precisa falar com ele urgente. Aníbal a observa. Bárbara explica a Aurora que pediu que a levassem, pois tinha medo que ela não quisesse falar com ela. Aurora ouve tudo atentamente. Bárbara pergunta a Aurora se ela odeia. Aurora diz que não e reitera que não é ninguém para odiá-la. Bárbara diz que foi injusta com Aurora. Aurora pergunta como ela sabe disso. Bárbara diz que Camilo a revelou que lhe deu droga e a partir daí se aproveitou dela. Aurora pergunta se Bárbara contou a verdade a Santiago. Bárbara diz que sim. Aurora pergunta se Bárbara contou que ela está grávida. Bárbara explica que não e reitera que isso é uma coisa que Aurora deve contar. Bárbara diz a Aurora que Gonçalo está com a saúde debilitada e não pode saber do que Camilo fez. Aurora diz que as palavras de Bárbara a tranquilizam. Nesse instante, Bárbara propõe que Aurora vá com ela. Aurora fica temerosa. Priscila conta a Aníbal que Vladimir está decidido a comprovar sua paternidade. Aníbal diz que não vai permitir que Vladimir estrague seus planos. Aurora pede a Bárbara um tempo. Bárbara diz que irá esperá-la o tempo que for necessário. Bárbara a abraça e diz que espera que Aurora possa perdoá-la. Bárbara diz que tem o desejo de visitá-la todos os dias, mas compreende que seria como pressioná-la. Aurora a observa. Bárbara pede a Aurora que sempre que vier visitá-la, a receba e não a rejeite. Aurora balança a cabeça indicando que irá recebê-la. Nesse instante, Bárbara vai embora. Furioso, Camilo diz que se opõe quanto a Bárbara receber 60% da herança de Gonçalo. Fernanda o tranquiliza e diz que isso é conveniente para os dois. Nesse instante, Franco chega na sala de Fernanda. Fernanda diz que estava explicando nesse instante o porquê é conveniente que Gonçalo dê a Bárbara os 60% da herança. Camilo pergunta o que Franco tem a ver com isso. Franco explica que tem tudo a ver, afinal foi ele que convenceu Gonçalo a transferir os bens para Bárbara. Camilo fica surpreso com o que houve. Érica desmarca com Sheila o café que haviam combinado e reitera que precisa resolver coisas importantes sobre o casamento. O padre da paróquia de Madeiro recebe Érica e
e Steve. Érica explica que precisam da segunda via da certidão de nascimento de Franco Santoro. O padre pergunta a Érica por que não veio com Franco. Érica explica que Franco trabalha muito e não pôde vir. Então o padre pede à sua funcionária que anote os dados para que seja emitida a segunda via. Steve é usado como testemunha. Franco explica a Camilo que a pessoa mais notável da Lactus é Bárbara Greco e reitera que a Power Milk quer negociar com alguém que conheça e confiem. Franco explica que existe uma cláusula em contrato onde beneficia os herdeiros de Gonçalo. Franco enfatiza que nos próximos 10 anos, os herdeiros de Gonçalo vão receber o dobro dos lucros. Camilo fica pensativo.